Cidinho Santos, que dirige aqui, que propôs para que tivéssemos essa sessão em homenagem aos 100 anos de Roberto Campos. Quero parabenizá-lo e, assim como também cumprimentar os companheiros que estão à mesa, o senhor Antônio de Moraes Mesplé, que é ministro do Itamaraty, também o secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, o senhor Rodrigo Sérgio Garcia Rodrigues, além do conselheiro da Embaixada da República do Guiné-Bissau, o senhor Jorge Luiz Mendes, e ainda o ministro conselheiro do Reino de Marrocos, o senhor Mohamed Boumanan. E eu quero cumprimentar também os companheiros do Mato Grosso que aqui estão, o prefeito Anildo Lima Barros, também com ele o deputado Allan Kardec, que aqui veio representar a Assembleia Legislativa, e creio que também o nosso prefeito da capital, Cuiabá, o deputado Emanuel Pinheiro, que também me pediu que registrasse aqui, visto que o pai dele também fez campanhas com Roberto Campos e construíram uma grande amizade. Então, em seu nome, Ricardo Correia, eu quero aqui trazer o abraço dos mato-grossenses todos que gostariam, que conviveram com Roberto França lá no Mato Grosso, nas campanhas, assim, algo muito diferente para o dia a dia, né, do Roberto Campos, saindo diretamente de Londres, ir para Mato Grosso fazer uma campanha na poeira, na lama, e até o português ele não conseguia falar claramente o português de tanto tempo que ele tinha ficado lá fora. E eu quero aqui registrar que a todos aqueles que estão nos assistindo, aqui pela TV Senado, pela Rádio Senado, também pelos meios sociais da casa, e quero cumprimentar a todos, cumprimentando de forma especial, mais uma vez, o nosso colega Cidinho Santos por essa iniciativa. Saudamos aqui hoje, então, os 100 anos do diplomata, economista, ministro, senador da República, deputado federal, pelo nosso estado, o estado do Mato Grosso. Depois ele acabou se transferindo para o Rio de Janeiro, mas também escritor e acadêmico. Roberto de Oliveira Campos nasceu há exatamente um século, filho de uma pequena cidade ali nas proximidades de Cuiabá, vizinha de Cuiabá, que é a Nossa Senhora do Livramento. Deputado Painhão, uma cidade pequena, famosa pela cidade, o Papa Banana. Então, lá, o pessoal, uma das culinárias prioritárias da nossa querida Livramento é a banana verde com carne seca, e muito bem feita, e muito gostosa. A vida e a obra de Roberto Campos testemunham de múltiplas maneiras o vigor do seu pensamento, a fecundidade de suas realizações e também a generosidade do seu espírito público. Um testemunho que merece ser sempre lembrado a fim de inspirar e encorajar e iluminar esta e todas as gerações comprometidas com o projeto de um Brasil mais justo, mais próspero e mais livre. Com talento, dinamismo, cultura e, claro, um refinado senso de humor, ele desempenhou os papéis de testemunha ocular e de protagonista da história do nosso país durante a segunda metade do século XX. De fato, quando voltamos nossa atenção para aquele período, percebemos que é muito difícil apontar um só setor que não tenha se beneficiado de suas contribuições à edificação de um Brasil moderno. Roberto Campos foi membro destacado da assessoria econômica do segundo governo do presidente Getúlio Vargas e participou, em 1952, da criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o antigo BNDE, que é hoje o BNDES, com o S do social. A instituição da qual Roberto Campos viria a ser diretor superintendente em 1955
e presidente em 1958, aí quando eu tinha acabado de nascer, então estava lá já Roberto Campos presidindo um dos órgãos mais importantes desse país. Nasceu com a finalidade de superar os pontos de estrangulamento da infraestrutura energética, viária e logística e também de impulsionar a expansão das indústrias de base. Ao lado do seu amigo competente técnico e grande homem público mineiro, Lucas Lopes, Roberto Campos coordenou o plano de metas do governo do presidente Juscelino Kubitschek. O plano orientou maciços financiamentos públicos para as áreas como transportes, geração de energia, siderurgia, bens de capital e de consumo durável. Isso possibilitou o maior surto de desenvolvimento econômico vivido pelo Brasil até então. No período de 1955 a 1961, a produção industrial total cresceu 80% e chegou a aumentar 300% nos setores elétrico e de comunicações e 600% de equipamentos de transportes. Ainda no governo JK, integrou o grupo executivo da indústria automobilística e foi responsável pela temática naquele período de expansão e otimismo. A vinda para o país de montadoras europeias e norte-americanas, em torno das quais surgiria uma vigorosa e diversificada indústria de autopeças. Em testemunho do seu pioneirismo na defesa da inovação tecnológica, em 1958, Campos criou e coordenou o Grupo Executivo de Aplicação de Computadores Eletrônicos. Pouco tempo depois, na esteira da surpreendente renúncia do presidente Jânio Quadros, Roberto Campos foi chamado às pressas pelo primeiro chefe de governo da breve experiência parlamentarista, chamado pelo presidente Tancredo Neves, pelo deputado à época Tancredo Neves. Tancredo pediu-lhe que formulasse em poucos dias o programa de ação que iria submeter ao Congresso Nacional. Campos, que estava de malas prontas para assumir a Embaixada do Brasil em Washington, respondeu que lhe faltava tempo hábil para desempenhar missão tão exigente e delicada. A resposta do líder mineiro acabou imortalizada nas páginas de A Lanterna na Popa, o monumental livro de memórias do nosso homenageado, até hoje, com sucessivas reedições, desde que foi lançado em 1994, assim dizia: ora, Roberto, você é useiro e vezeiro de fabricar programas de governo desde os tempos de Getúlio e Juscelino. No Brasil, os problemas não mudam, logo, não mudam também as soluções. Foi assim que nasceu o programa que Roberto Campos, auxiliado por um jovem e brilhante engenheiro e economista chamado Mário Henrique Simonsen, denominou de Programa das Tesouras. Nele, recorta-se textos antigos que tinham permanecido isoladamente atuais, demonstrando nossa incapacidade de transformar crises em oportunidades, aspirações e realidades. Sem dúvida, o clímax de sua trajetória como formulador de políticas de desenvolvimento socioeconômico foi o governo do Marechal-Presidente Humberto Castelo Branco, de 1964 a 1967, durante o qual exerceu a função de ministro de Planejamento. Em parceria com seu colega da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, formatou uma ampla e ambiciosa e bem-sucedida estratégia de reformas, que se chamou o Plano de Ação de Emergência do Governo, para combater a inflação, sanear as contas públicas e modernizar as instituições e instrumentos do Estado. De sua prancheta de projetos saíram o nosso FGTS,
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Salário Educação, o Banco Nacional de Habitação e ainda o Banco Central, originalmente concedido como guardião da moeda contra o descontrole inflacionário, e também o Código Tributário Nacional. A liberação da Lei de Remessa de Lucros, que atraiu abundantes investimentos estrangeiros, e ainda o Estatuto da Terra. Esse conjunto de reformas abriu caminhos para que, no período depois, conhecido como milagre econômico, de 1969 a 1973, o PIB crescesse a taxas de 2 dígitos, façanha jamais igualada posteriormente pela economia brasileira. Senhor presidente, senhoras e senhores que aqui estão nos assistindo também. Em 1982, após servir como embaixador brasileiro em Londres, Roberto Campos voltou ao Brasil, elegendo-se, naquele mesmo ano, ao Senado da República pelo nosso estado, o estado do Mato Grosso. E nesta casa, graças ao seu prestígio, ele carreou centenas de milhões de dólares para obras de infraestrutura viária no nosso estado. E eu que presido hoje a Frente Parlamentar de Logística, Transportes e Armazenagem, a FRENLOG, quero aqui destacar os mais de 2 mil quilômetros de estradas asfaltadas no governo Júlio Campos, estradas essas estaduais à época, e estradas federais, que foram feitas com recurso do Estado, carreado por Roberto Campos, dada a sua influência, e essas todas hoje são estradas federais construídas com recurso do Estado de Mato Grosso, que ainda estamos pagando esses recursos. Foram 500 quilômetros na BR-163, 400 quilômetros na BR-070, 250 quilômetros na BR-158. E isso, claro, foi extremamente importante para promover o desenvolvimento do nosso estado. Esses canais de escoamento impulsionaram a arrancada de Mato Grosso rumo à sua posição atual de estado líder do agronegócio brasileiro e também mundial. Somos o primeiro lugar do país na produção e exportação de soja, carne, algodão e outros tantos produtos, as commodities agrícolas todas. Primeiro também na produção de milho, segundo em arroz e assim por diante. Sendo, companheiro Paim, um estado que de 900 mil quilômetros quadrados, temos apenas 3 milhões e meio de habitantes ainda. E hoje o estado de Mato Grosso tem capacidade, dada a grande área, com 900 mil quilômetros quadrados, nós temos espaço para produzir tudo que o Brasil produz hoje, sem derrubar nenhum pé de árvore. Esse ano mesmo já vamos ter um recorde de produção. Agora, claro que a logística é fundamental para que esse produto chegue nos mercados a preço competitivo. Então, para nós, em Mato Grosso, construir estradas, viabilizar as hidrovias, construir ferrovia, isso é o que o governo precisa fazer. O restante, a população, com certeza, tem já a competência, tem a experiência e detém também todo o aspecto científico, pesquisas, para cada dia mais incrementar a nossa produção. Sem falar da produção mineral, que não temos nem 1% explorado. Só ouro, temos alguma exploração basicamente é ouro e diamante, né? O resto praticamente não se explora no nosso estado. Durante os 8 anos de mandato, por meio das proporções legislativas de sua autoria, dos seus pronunciamentos parlamentares e de uma assídua colaboração na imprensa do Rio e de São Paulo, ele consolidou o papel do nosso maior intelectual público. Sua formação humanística, adquirida nos estudos da teologia e filosofia, que cursou como jovem aluno de seminários católicos, e o seu preparo técnico, desenvolvido no mestrado em Economia da Universidade George Washington e em programas de pós-graduação na Universidade da Colômbia.
capacitavam-no a discutir as grandes questões nacionais e internacionais contemporâneas. No diagnóstico de Roberto Campos, a doença, que ele diz o seguinte: a doença brasileira não é uma doença do setor privado, é uma doença do setor público que se revela através do déficit fiscal. E, em uma das suas tiradas mais famosas, ele diz assim também: no Brasil, a empresa privada é aquela que é controlada pelo governo, e a empresa pública é aquela que ninguém controla. Outra falsa crença apontada por ele como inibidora do nosso desenvolvimento era aquela que confunde recursos naturais com riqueza. E ele assim nos ensinava: mais importantes que as riquezas naturais são as riquezas artificiais da educação e da tecnologia. Faço questão de repetir: mais importantes que as riquezas naturais são as riquezas artificiais da educação e da tecnologia. Importante dizer que a luta do senador Roberto Campos contra o atraso e em prol da modernização do Brasil teve dois principais alvos: a Lei de Reserva de Mercado da Informática, que é de 1985, e também a Constituição Federal de 1988. No Senado, apresentou 15 projetos com questões de permanente atualidade: livre negociação salarial, medidas de flexibilização do mercado de trabalho para estimular a criação de empregos, a privatização e extinção de empresas estatais deficitárias, entre outros tantos temas. Batalhou sem descanso por uma reforma tributária que diminuísse os custos burocráticos da arrecadação. Lutou ainda por uma reforma previdenciária que, ao mesmo tempo, ampliasse a liberdade de escolha do segurado e estimulasse a formação de poupança no Brasil. Essa é uma área que ele fazia sempre questão de insistir, que o país, para crescer, tinha que ter poupança. Um país com uma poupança forte, os investimentos poderiam vir e ser, inclusive, sendo programados esses investimentos. Na Câmara, onde exerceu 2 mandatos pelo Rio de Janeiro, entre 1991 e 99, apoiou a vitória do Plano Real sobre a hiperinflação e participou das votações de emendas que quebraram o monopólio da Petrobras e das telecomunicações. Promoveram a abertura da navegação de cabotagem e acabaram com restrições ao capital estrangeiro, graças à mudança do conceito de empresa nacional. Sei que me alonguei, mas como um republicano liberal, Roberto Campos é um exemplo e também, claro, foi um entusiasta em tudo. Posso dizer que, ao longo de minha vida política, tenho tido alguns privilégios. Nessa dimensão, tive o prazer de suceder Roberto Campos como deputado federal na presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. E lutei muito para garantir a continuidade do seu legado na liderança desta comissão, em especial na defesa das nossas empresas e empregados, sempre com foco no bem social e o bem-estar de todos. Roberto Campos ajudou a semear um Brasil moderno e pôde descansar em paz a 9 de outubro de 2001. A admirável trajetória e o precioso legado de Roberto Campos sintetizam a sabedoria de mais de uma de suas inúmeras frases memoráveis. Diz assim: é excelente ser bem falado na saída, melhor do que ser bem recebido na entrada. Então, essa é uma frase que ele sempre dizia, que não está dentro da minha fala, mas uma frase que também ele falava muito lá no Mato Grosso. Não sei se aqui já disseram antes, que a democracia é muito bom. Agora, o duro da democracia é o tal do voto. Por outro lado, ele tinha como uma campanha eleitoral
que era uma boa oportunidade de fazer uma grande distribuição de renda no país. Como hoje a gente está aqui nessa situação que não sabemos nem o que vai ser as nossas próximas campanhas, se teremos financiamento privado, não teremos financiamento privado, teremos financiamento público, o certo é que Roberto Campos ele já afirmava de forma indireta, né, que a forma de se fazer campanha não era uma forma de fazer campanha dentro como uma empresa, que você comprava 2 e recebia 2, né? Na campanha, às vezes, você pagava por 10 e recebia 1 só, e não podia ficar bravo. Então, fazer campanha é uma distribuição de renda e que, de repente, o produto que você espera lá não vem na medida que foi entregue, principalmente o recurso para aquilo. Mas, olha, eu quero aqui ainda encerrar, Ricardo Correia, Cidinho, espero que Mato Grosso esteja, boa parte da população nos assistindo, mas realmente para nós, mato-grossenses, a presença de Roberto Campos, dele, depois de toda a experiência adquirida no mundo afora, voltar para o nosso estado, eu diria que foi assim, foi um marcador de épocas mesmo, um divisor de águas, porque foi com a força de Roberto Campos que esses investimentos, principalmente na nossa infraestrutura, chegaram de forma bem expressiva e podendo fazer estradas hoje, que são essas estradas troncais do estado de Mato Grosso, além de tantos outros investimentos que ele trouxe para o governo do estado. E, inclusive, ele com Júlio Campos, né, que se elegeram juntos, Júlio Campos é governador do estado, e que eu quero aqui também aproveitar, o Júlio Campos está hospitalizado, fez um transplante de fígado, mas já tenho informações que ele já melhorou muito, e com certeza se o Júlio Campos não estivesse aqui hoje, se ele tivesse condições, estaria aqui hoje fazendo uma homenagem ao Roberto Campos, que ajudou tanto a sua administração. Então, mas eu deixo aqui o meu abraço à família Campos, principalmente ao Júlio Campos, e fazendo as minhas orações para que ele possa recuperar o mais rápido possível, porque é um dos políticos que dá prazer da gente conversar, né? A gente fala que ele vive política 24 horas por dia. Então, é um político que está sempre trazendo notícia alegre, a forma de contar até uma notícia alegre, até uma notícia triste, ele faz com alegria. Então, eu espero que Deus dê essa recuperação o mais rápido possível para ele, para que ele possa voltar a estar aqui em contato com todos nós. Desejo, então, Cidinho, a você, nosso companheiro aqui no Senado, o senador Zé Medeiros também, que não pôde vir, mas principalmente parabenizá-lo, porque é muito importante que a meninada de hoje, que a juventude possa conhecer um pouco do que foi Roberto Campos para o nosso estado. E também tenho que falar do nosso ilustre, não é hoje o dia de homenagem já, mas são 2 grandes ilustres, que é também Cândido Marechal Rondon. E eles nasceram bem próximos, é uma cidade, dá mais ou menos 80 a 100 quilômetros uma cidade da outra, né? Então, são 2 figuras que enobrece muito a história do nosso estado, o estado de Mato Grosso. E tenho certeza que esse estado ainda continuará sendo um estado, com toda a crise. Crescemos o ano passado, crescemos o ano atrasado, ou seja, com toda a crise existente no Brasil, o estado de Mato Grosso está crescendo na sua produção, né? E com tendências quando concluir essas estradas que estamos trabalhando, a 158, a 080, 242, nós vamos ter condições de continuar nesse mesmo ritmo, no mínimo por 20 anos. Então, se Mato Grosso teve a capacidade, né, de gerar uma inteligência tão grande, tão competente como esses 2 homens que aqui citei, em especial Roberto Campos, é demonstração que lá no nosso estado é um estado que quem vai para lá, vocês aproveitarão as oportunidades que aquele estado ainda tem, com milhões de hectares ainda pronta para produzir, né, a custo barato de aquisição e com um resultado realmente expressivo a cada ano. Então, convido a todos os brasileiros que vá a Mato Grosso conhecer a cidade que nasceu Roberto Campos, vá a Mato Grosso conhecer a cidade Mimoso, que nasceu o nosso Cândido Marechal Rondon,
vá à Chapada dos Guimarães para ver as belezas daquelas serras, vá à usina de Manso, vá ao Pantanal, que é o patrimônio da humanidade, a nossa capital, Cuiabá, está... Você sai de carro a 100 quilômetros, 80 quilômetros, você já está dentro do Pantanal. Então, é um estado de uma cultura muito diversa, uma alimentação também muito diversa. Então, e é um estado que, felizmente, a gente pode dizer, as dificuldades existem, mas é um estado de potencial muito grande. Quero aqui, então, Cidinho, congratular mais uma vez, não vou me alongar demais, até porque já está, parece que estava chegando... Hã? Já vai encerrar? Não, da minha parte. Então, deixo aqui um abraço a todos os brasileiros e ainda recomendando essa visita para conhecer um pouco mais de Roberto Campos, tem que ir lá em Mato Grosso para conhecer essas duas histórias de perto. Muito obrigado.